Vamos lá então? Glória a Deus. Então nós estamos vendo, tá? Não é essa nova, é a antiga, tá? É a lição antiga. É a lição antiga, página 72. Como a Bíblia foi preservada, Novo Testamento. Nós estamos no finalzinho dessa lição de como a Bíblia foi preservada, Novo Testamento. E aí nós vamos entrar na nova lição, que é como a Bíblia foi preservada, Antigo Testamento. Tá bom? Então nós vamos entrar agora nesse tema, na página 72, sobre a crítica textual, tá? A crítica textual. Nós vamos entender o que é isso. Isso aqui foi uma grande lástima dentro da história da igreja. Foi algo terrível, uma teologia liberal que permeia até hoje muitos redutos cristãos, continua tendo influência, essa erva daninha chamada de crítica textual, tá? Você vai entender um pouquinho sobre isso. Página 72, terceiro parágrafo ali, crítica textual. Todo mundo está aí? Beleza? Vamos lá, tá? Primeiro nosso versículo chave, Mateus 24, 35. Está lá no final desse trecho, página 73. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Fala comigo, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras, diz o Senhor Jesus, jamais passarão. Então nós vemos aqui que a Bíblia é atemporal. O que é algo ser atemporal? Está para além do tempo, está acima do tempo, do cronos humano, da cronologia de tempo, espaço, dias, minutos, segundos. A Bíblia ela está acima do tempo humano, ela está no kairos de Deus. É interessante que na Bíblia existem duas palavras para tempo. Existe a palavra cronos, que era o Deus do tempo, né, o Deus grego, e daí vem a palavra cronologia, horas, minutos, dias, meses, que nós usamos hoje, cronos. E existe uma outra palavra grega que é a palavra kairos, que significa tempo de Deus, dispensação de Deus. Deus trabalha no kairos, nós trabalhamos no cronos. Por isso que a gente chama o cronos humano e o kairos é de Deus. Por isso que muitas coisas na nossa vida às vezes não acontecem no tempo que a gente quer, porque Deus trabalha num outro tempo. Deus trabalha no kairos. Amém? E a palavra de Deus ela é atemporal, ela está acima do cronos humano. Ela não está limitada ao passado, nem ao presente, nem ao futuro. Ela está acima de tudo isso. Ela é atemporal. Ela serve para todos os tempos. Por isso esse argumento de dizer, a Bíblia é careta, é antiga, é do tempo da carochinha, né? A Bíblia no passado falava naquele tempo, hoje não. O verdadeiro cristão, ele crê que a Bíblia é atemporal, ela está para além do tempo. Ela continua falando ainda hoje, e falará no futuro, e falou no passado, e continua falando com os seres humanos. Amém? É isso que significa esse versículo. Passarão os céus e a terra. Aqui está falando de cronos, tempo humano. Porém as minhas palavras jamais passarão. Amém? Tudo aquilo que Jesus disse, toda palavra que saiu da boca de Jesus, toda palavra que saiu de um autor bíblico, guiado pelo Espírito Santo, como nós aprendemos, o versículo chave de toda a nossa lição de introdução à Bíblia é: toda escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a admoestação, para a exortação, para a justiça, para a educação, para o ensino, a fim de que o homem de Deus seja aperfeiçoado, seja útil e seja aperfeiçoado para toda boa obra. Amém? 2 Timóteo 3, 16 e 17. A fim de que o homem de Deus seja trabalhado por Deus através da palavra. E é isso que nós cremos. Mas a crítica textual pensava diferente. E muitos pensadores até hoje, cientistas, ateus, agnósticos, pessoas que não acreditam, pessoas que zombam de Deus, pensam igual esses caras aqui que nós vamos ver aqui. Página 72, terceiro parágrafo, tá bom? Crítica textual. Ao estudo dos manuscritos antigos,
chamamos crítica textual ou baixa crítica, para distingui-lo da alta crítica, que é bastante destrutiva, tá? Essa alta crítica aqui, que é bastante destrutiva. A crítica textual é uma ciência antiga e bastante valiosa, mas a alta crítica é que é o problema, como nós estamos falando. Tem sido praticada por teólogos cristãos desde a época de Orígenes, 250 depois de Cristo. Orígenes foi um dos patriarcas, né? Dos primeiros líderes cristãos no século 3 depois de Cristo. Foi um cara que deu bastante trabalho, tá? Dentro da história da igreja. Entretanto, ela exige um conhecimento profundo das línguas originais. Quais são as línguas originais, amados? O Antigo Testamento, hebraico, e pequenas porções em aramaico. Fala comigo. Antigo Testamento, hebraico, e pequenas porções em aramaico. Ok? O Novo Testamento, qual é a língua original do Novo Testamento? O grego. E qual tipo de grego? O koine. Exatamente, o grego comum, o grego do povo, o grego fácil de se entender, de fácil se compreender. Existia um outro tipo de grego na época de Jesus, nos tempos antigos, que é conhecido como grego clássico. Fala comigo, grego clássico, grego koine. Mas a palavra de Deus foi originalmente escrita em grego o quê? Koine. Koine significa o quê? Comum. Nós vimos na aula anterior, tá bom? Então, entretanto, ela exige um conhecimento profundo das línguas originais, hebraico, aramaico e grego. Aqui, como nós estamos falando do Novo Testamento, o grego koine. A base da crítica textual do Novo Testamento vem sendo reforçada desde que se publicaram as obras desses três personagens aqui: Tischendorf, Westcott e Hort, e outros também que seguiram a linha desses três pensadores aqui, tá bom? A crítica textual pode ser de grande auxílio para os cristãos por dois motivos. Em primeiro lugar, pode nos ajudar a recuperar as palavras originais escritas pelos apóstolos em muitas passagens duvidosas. As cópias disponíveis atualmente foram feitas muitas gerações depois dos originais, né? Nós já vimos na aula passada que as cópias mais antigas que nós temos datam aproximadamente do século 2, século 4 depois de Cristo, tá bom? As cópias que nós temos, lembrando que existem milhares de manuscritos antigos, né? Nós vimos isso na aula passada. Ao compará-las às famílias antigas de manuscritos, o estudioso geralmente pode determinar que palavras constavam nos primeiros documentos. Olha que interessante. Quais eram as palavras? Como é que está no original? Isso é muito importante a gente saber, tá? Em segundo lugar, em alguns trechos é difícil identificar o texto original. O texto falava em Simão, às vezes chamava de Pedro, às vezes chamava de Jesus, às vezes chamava de Jesus Cristo. Talvez não seja muito simples chegar a essa conclusão, mas quando famílias completas de manuscritos concordam entre si, qualquer que seja a leitura, não há grandes diferenças. Amém? Ou seja, entre os manuscritos existiram pequenas diferenças, pouquíssimas diferenças, mas quando se junta tudo, se percebe que esses manuscritos possuem uma coerência, possuem uma similaridade, e por isso nós podemos confiar nos textos antigos, nos originais, que foram encontrados ao longo da história e que são muito equivalentes ao texto que nós temos hoje nas nossas mãos. Amém? Mas uma coisa importante dessa crítica textual é que levou os cristãos a buscarem o que diz os originais. Amém? Crítica textual, a alta crítica levou o quê? A criticar a palavra de Deus, a bombardear a palavra de Deus. Mas será? Será que Jesus que disse isso? Será que o que está escrito aqui realmente é verdade? Começaram a colocar em dúvida, em xeque a palavra de Deus, a veracidade de Deus, as coisas de Deus. Eles diziam que a palavra de Deus continha
as palavras de Deus, mas não toda era a palavra do nosso Deus. Então colocava em xeque algo fundamental que os cristãos creem, que é que toda a Escritura é inspirada por Deus. Irmão, ou você acredita que toda a Bíblia é a palavra de Deus, ou então, infelizmente, eu tenho que te dizer que você não é cristão. Você não possui a fé cristã genuína, autêntica, verdadeira, a fé bíblica. Porque é isso que a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se você coloca em descrédito a palavra de Deus, irmão, acabou a tua fé. Sim ou não? Porque a tua fé não está apoiada no pensamento humano, não está apoiada na ciência, não está apoiada na literatura, não está apoiada no livro do fulano de tal. A tua fé está apoiada na Bíblia, no Biblos, no livro de Deus, no livro dos livros, que é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Fala aqui. Pastor, no começo das aulas, eu me lembro que você falava que Jesus cria na palavra, ele crê na palavra. Sim. E a gente tem que crer também. Sim. Isso me marcou muito. Isso, exatamente. Jesus não só cria, como ele vivia a palavra, ele encarnava a palavra. Ele é o verbo de Deus, a palavra encarnada de Deus. Ele cria. Qual era a Bíblia que estava na mão de Jesus? Não era o Novo Testamento, nem a Bíblia completa que nós temos hoje na nossa mão. Era o Antigo Testamento, a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento de hebraico para o grego, que eram os rolos antigos que estavam ali presentes nas sinagogas, no templo, nos lugares ali de culto dos judeus na época de Jesus. Entendeu? Então Jesus cria isso, Jesus menciona isso, Jesus cita os textos antigos. Nós vemos principalmente no Evangelho de Mateus, Jesus citando o tempo todo a palavra de Deus. Sim ou não? Por quê? Porque o livro de Mateus, ele tem um foco, ele tem um objetivo: alcançar os judeus. E os judeus tinham que crer no Antigo Testamento. E Jesus está dizendo: não, ó, o Antigo Testamento está aqui, está encarnado em mim, nisso que eu estou falando. Então Jesus cria, Jesus vivia, Jesus encarnou a palavra de Deus, e ele lia e tinha acesso aos manuscritos antigos, tanto é que ele citava de cor a palavra de Deus, e isso ficou relatado pelos evangelistas, os 4 evangelhos que nós temos na nossa mão. Sim, exatamente, muito bem citado, né? Na tentação, ele citou de cor a palavra de Deus, citou Deuteronômio, citou o livro de Salmos, citou de cor a palavra. Exatamente. E venceu como a tentação? Venceu como o diabo? Pela palavra. Como é que a gente vai vencer o diabo e a tentação? Pela palavra. Sim, não só crendo, mas vivendo. E lendo, e acreditando, e citando de cor. Eu acho muito interessante quando você vai ali para Foz do Iguaçu, tem um outdoor bem grande: para vencer a tentação, memorize a palavra de Deus. Tremenda essa frase. Para vencer a tentação, memorize a palavra de Deus. Também ele pode distorcer, foi o que ele fez na tentação. Pegou um versículo isolado, fora do contexto, e tentou distorcer, corromper. E Jesus disse: não, peraí, não é bem assim, não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Até hoje tem gente que faz isso. Pega a palavra, corrompe. Pega a palavra, distorce. Pega a palavra e usa de maneira indevida. Pega a palavra, texto fora do contexto, e faz um pretexto. Fala comigo. Todo texto fora do contexto vira um pretexto, uma justificativa para algo errado. Entendeu? A Bíblia, se você se aproximar dela com o coração equivocado, ela pode se tornar a mãe de todas as heresias. Não é por causa da Bíblia, é por causa do seu coração corrompido, equivocado, a sua natureza e a sua má hermenêutica, a má capacidade ou ciência de interpretar corretamente a palavra do nosso Deus. Vocês estão entendendo? Fala comigo. Hermenêutica.
mas ainda vamos aprender sobre isso, tá? A hermenêutica é a ciência que estuda como interpretar corretamente os textos da palavra de Deus. Nós ainda vamos aprender, nós estamos no primeiro módulo, introdução à Bíblia, tá? Nós estamos no leitinho aqui ainda vai vir aí a carninha, o filé mignon e a picanha, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá então? Normalmente se defende com base em provas substanciais que o texto da família dos manuscritos alexandrinos é o mais próximo do original, embora tenhamos sempre de compará-lo com outros registros. E a família Koiné, que nós já falamos, né, que são os escritos antigos ali, comuns, né, que muitos pensam conter alguns poucos erros, ainda é tão confiável quanto os melhores documentos bíblicos. As diferenças restringem-se apenas em detalhes eventuais. Fala comigo, detalhes eventuais, tá? Então são pequenos detalhes eventuais, mas que não afetam o todo da veracidade, da autenticidade, da legitimidade da palavra do nosso Deus. As maiores discrepâncias entre as traduções modernas, realizadas por estudiosos cristãos que se esmeraram para traduzir o texto com precisão, não são diferenças provenientes dos manuscritos, ou seja, dos originais. O que há são divergências de interpretação e de estilo. Com relação a esse assunto, vale a pena citarmos o comentário desses mesmos caras, do Westcott e do Hort, que foram escritos em 1881, tá? São pensadores que criticaram, é que na verdade nós precisamos entender a época, tá? Nessa época, principalmente o século XIX aqui, é época em que a filosofia, a ciência, né, a teologia, todas as ciências queriam romper com a teologia cristã, eles queriam acabar com a teologia cristã, e qual é a base da teologia cristã? É a palavra de Deus. Então, para nós acabar com a teologia, para nós tentarmos acabar com o cristianismo, com a influência do cristianismo nas diversas áreas do conhecimento humano, como é que a gente vai fazer? A gente vai detonar a Bíblia. Foi o que esses caras tentaram, através da alta crítica, fazer, colocar em descrédito a palavra de Deus, dizendo que nem toda ela era a palavra de Deus, apenas algumas porções eram palavra de Deus. Por isso, alta crítica. Vocês estão entendendo, gente? Por que aqui no começo ele disse que foi bom a crítica textual? Porque levou os teólogos que acreditavam na veracidade da palavra de Deus e que toda a palavra de Deus era totalmente inspirada por Deus, a reformularem os seus conceitos, a reformularem os seus próprios ensinos. Por isso é que foi bom, porque a crítica em si, claro, foi um desastre, né? Porque levou muitas pessoas a duvidarem da veracidade da palavra de Deus. Por isso que eu comecei dizendo, a alta crítica, né? Esse movimento da crítica textual foi muito prejudicial, porque colocou em dúvida a veracidade e a autenticidade da Bíblia, que é a palavra de Deus. Todo mundo entendeu? Mas é interessante que eles falaram coisas também que foram corretas, como essa aqui que está citada aqui. Se deixarmos de lado superficialidades comparativas, em nossa opinião, as palavras dos manuscritos bíblicos, que ainda levantam dúvidas, chegam a menos de 1/1000 de todo o texto do Novo Testamento. Ou seja, até eles, a alta crítica, chegaram à conclusão de que aquilo que aparentemente, né, levaria a alguma dúvida, é menos de 1/1000 de todo o texto do Novo Testamento. Amém? Ou seja, é um pequeno detalhe, é algo que não tem importância nenhuma, mas que, claro, na época eles tentaram usar isso como argumento para detonar, criticar e desfazer e deixar de lado a Bíblia Sagrada, tá? Então foi todo um movimento de tirar. A maioria dos professores universitários no século 17, 18 eram teólogos, que eram filósofos, que eram advogados, que eram médicos,
nas demais ciências, nas demais ramificações, mas todos eles brotaram da teologia. Você estudar, né, a história da filosofia, a história das demais ciências, vocês vão ver que eles começavam estudando filosofia e teologia, e aí depois foram abrindo as ramificações do conhecimento humano. Mas daí cada vez eles queriam romper mais, queriam se afastar da teologia, se afastar da Bíblia, se afastar da influência cristã. Vocês estão entendendo? E tirar das universidades os professores que acreditavam na Bíblia, que eram cristãos, que eram tementes a Deus. E é o que nós vemos hoje nas faculdades. Na sua grande maioria são poucos professores evangélicos, cristãos, professores universitários que acreditam na veracidade da palavra de Deus. Sim ou não, irmãos? Faculdade hoje, eu não sou contra o conhecimento, tá? Não estou fazendo uma apologia à burrice ou apologia a não estudar, não é isso. Mas infelizmente as faculdades hoje, elas são também um antro de desvio de conduta, vocês sabem, e de colocar em dúvida a teologia cristã, o cristianismo, os valores do reino de Deus, santidade, pureza, essas coisas. A faculdade hoje está terrível, sim ou não? Basta a gente olhar para os nossos jovens, né? Às vezes eles estão uma bênção na igreja, entra na faculdade, parece que dói. E os professores vêm com tudo, combatendo os conceitos e os valores tradicionais do cristianismo, que fundamentaram as nossas sociedades ocidentais. Vocês estão entendendo? Infelizmente, tá? As descobertas mais recentes têm confirmado e reforçado essa conclusão do trabalho Westcott e Hort. Foram esses dois aqui principais. O Novo Testamento que temos atualmente foi preservado por monges estudiosos, por mártires e missionários, através de um trabalho de cópia laboroso, à mão livre, e também por meio de impressões cuidadosas, né? Como por exemplo a imprensa criada por Gutenberg na Alemanha. Tá bom? É isso aí. Em comentários críticos e em inúmeras traduções, a palavra de Deus transmitida pelos apóstolos tem sido preservada com fidelidade e distribuída diligentemente por todo o mundo. Os cristãos podem ler e estudar a Bíblia com confiança, sabendo ser ela a genuína palavra de Deus. Amém? Você pode confiar na palavra de Deus, gente? Amém. Nos escritos do Novo Testamento? Sem dúvida nenhuma. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor Jesus, jamais passarão. Quando você lê a Bíblia, será que ela é atual? Fala conosco hoje? Sim ou não? Gente, é uma coisa impressionante, uma coisa tremenda. Hoje eu li o Salmo 17, estava preparando a pregação para quarta-feira, né? Eu vou falar sobre debaixo das suas asas, vou falar sobre o cuidado de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. O salmo lindo, lindíssimo, e assim é impressionante, assim, a riqueza do texto bíblico, a riqueza, a clareza, a profundidade, como fala conosco a palavra de Deus, e como Deus fala através da sua palavra. Parece que é para hoje, foi para 1000 anos atrás, né, 3000 anos atrás, na época de Davi, 950 antes de Cristo. Hoje nós estamos no ano 2018, quase 3000 anos atrás, e permanece vivo até hoje, para os primeiros cristãos da igreja primitiva e para nós hoje, os cristãos da última colheita, em nome de Jesus. Amém. Os cristãos do arrebatamento, os cristãos da volta de Jesus, os cristãos que anseiam a volta de Cristo. Isso mostra que a palavra de Deus é atemporal, ela não está submissa ao cronos humano, mas ela está dentro do kairos de Deus, do eterno, da eternidade. Ela é muito maior do que esse nosso tempo humano. Ela fala no passado, ela fala hoje, no presente, e continuará falando no futuro. A palavra de Deus é atemporal. Amém? Coisa tremenda, né? Então vamos lá, algumas palavras aqui importantes que nós aprendemos, né? Autógrafos
né, que são os manuscritos originais, manuscritos cursivos, que eram os manuscritos com letras minúsculas, a crítica textual que nós aprendemos agora, que foi essa alta crítica, né, que veio criticando os textos antigos, a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, os manuscritos unciais, que nós aprendemos também, que são com letra maiúscula já, a partir ali do século 4, 5, os manuscritos começaram a ser copiados nos originais já com letras maiores, algumas maiúsculas, outras minúsculas, pelos primeiros monges ali, os primeiros cristãos. Koiné, que nós aprendemos também, essa palavra significa o quê? Comum. Fala comigo, koiné, comum. E também nós aprendemos essa terminologia, textos receptos. O que é o textos receptos? Foi o texto que permaneceu nas mãos dos cristãos que sofreram perseguição ao longo dos séculos e que foi valorizado e exaltado pelos primeiros pais da reforma protestante, tá? É o texto que nós temos hoje. Pastor, qual é um texto dos receptos hoje em português? É a versão Almeida Corrigida Fiel. É a melhor versão da Bíblia em português. Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Internacional. Não é da Sociedade Bíblica Brasileira, SBB, que é mais comum, a Bíblia que a galera tem aí, geralmente é da SBB, que também é boa, tá? Muito boa, não estou desqualificando as outras, mas a melhor, que é baseada no texto dos receptos, que é esse texto que está sendo falado aqui, guardado pelos cristãos ao longo dos séculos, que não passou na mão do Vaticano. Se lembra do texto dos Vaticanos, do texto do Monte Sinai, que foi guardado e encontrado, como nós vimos na aula passada, no mosteiro lá de Santa Catarina, no século XIX, foi encontrado, se lembra? Com um arqueólogo, que é muito parecido com textos vaticanos, é o textos que foi encontrado lá nesse mosteiro. O que nós estamos falando é o texto dos receptos, que foi preservado ao longo dos séculos, pela igreja primitiva, pelos cristãos perseguidos, pelos pais da reforma protestante, cuja base é, a Bíblia mais conhecida é a King James. Fala comigo, King James, que é a Bíblia mais famosa em inglês, tá bom? Para nós, trazendo hoje para o português, a Bíblia em português, que a melhor versão, textos receptos, é a Corrigida Fiel. Fala comigo, ACF, Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Internacional, tá? É a Bíblia que nós usamos no altar para pregar para vocês. Por isso que às vezes o texto que está na projeção é um pouquinho diferente do texto que nós lemos. Sim, é muito parecido, talvez seja até essa. Olha no começo. Não, mas é brasileira. Almeida Corrigida Fiel é brasileiro. Vê qual é a versão aí. CARA, RAC. Tem assim, ó, tem a revista atualizada corrigida, tem a revista atualizada, que é a RA, e tem a revista corrigida fiel, que é essa que eu estou falando. Tem a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, e tem outras parafraseadas, né, como a Bíblia A Mensagem, a Bíblia Viva e outras versões de Bíblias que tem nos dias atuais. Existem em português pelo menos umas 7 versões de Bíblia, algumas muito boas, a maioria delas excelentes, e as outras são parafraseadas, tá? Mas também é interessante ter como segunda Bíblia, não como primeira. Se o pastor Giovanni fosse escolher uma Bíblia só, seria a Corrigida Fiel, como Bíblia principal, tá? Que ela é a mais parecida com os textos originais. Tem a nova versão internacional também, que eu esqueci. Fala. Quando eu tenho algumas Bíblias, algumas versões, eu coloco várias, né? Sim. E aí hoje mesmo, né, estava lendo, aí eu olho lá na Jornada Maria, para ver o que tem escrito lá. Sim. Sabe? Sei, conheço. Eu tenho. Eu olho, eu não tenho ela, mas eu olho na internet. Certo.
E olha as outras, sabe? Certo. A Ave Maria é uma versão católica, tá? Mas, por exemplo, tem versões católicas que são boas. Eu olho. Tem uma versão chamada Bíblia de Jerusalém. É uma versão católica e é muito boa. Eu olho Muito boa. saber qual é que estão lá. Só que tem livros a mais do que o nosso, são os livros apócrifos. Você lembra que nós aprendemos? Dos 7 livros a mais que a Igreja Católica incluiu, né, no Concílio de Trento, em 1500 uns quebrados, incluiu 7 livros a mais do que nós temos hoje, que os reformados não aceitaram como livros inspirados por Deus. Quando eu olho, eu Ah. posso saber como é que estão lá. Certo? Não tem problema. Como comparação de versões não tem problema, tá? Mas não é recomendável como Bíblia principal, a Ave Maria. Até porque os comentários ali são tendenciosos para o catolicismo. Tendenciosos no sentido que eles têm a teologia católica, que é diferente da nossa teologia reformada, tá? Mas que eu observei, tem muitas coisas lá, e eles tiraram mesmo, eles tiraram. Pode ser, tem uma outra coisa a tirar. E tem uma outra coisa a mais, tá? Salmo 115 mesmo, que eles mudaram. Tem alguns salmos diferentes, Tem salmos a menos do que o nosso. Aquela parte que está da fornicação, né, dos feiticeiros, eles tiraram. Pode ser. Eles tiraram. Eu não sei detalhes, eu sei que tem essas diferenças da versão, tá? Vamos lá então? Fala. Como o senhor lida com uma pessoa quando ela é ateia? Ateu? Se ela é pessoa da língua. Tá, assim, é difícil se evangelizar um bom ateu, tá? Os ateus meia boca é mais fácil, mas tem ateus que são complicados, eles têm bons argumentos, e aí você precisa também trazer bons argumentos. Mas mais que isso, orar muito pela pessoa para que Deus providencie o momento certo, onde ela possa ser convencida, não por mim nem por você, mas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, tá? Lembrando que nós somos apenas instrumentos de Deus, que quem convence, quem faz nascer de novo, quem salva é o Espírito Santo, não é a gente. Mas assim, é possível sim evangelizar ateus. Eu tenho um menino na nossa igreja que ele era ateu ponto mais, e eu ganhei o coração dele, fiz uma amizade, conversamos muito, falamos sobre diversas coisas, diversos assuntos, entrei no mundo dele. Isso é uma coisa muito importante, entrar no mundo dele, dialogar com as ideias que ele permeia ali, que ele trata, e aí trazê-lo para o teu mundo e mostrar a supremacia e a proeminência da palavra de Deus e da fé cristã, entendeu? Usar a história da igreja, usar a arqueologia, usar uma série de... Não é fácil, tá? Tem que ter uma bagagem assim absurda. Esse foi um dos motivos que eu fui estudar e fazer um mestrado em filosofia. Foi por isso. Tanto eu queria crescer em outras ciências, né, humanas, como também eu queria ter bala na agulha para poder encarar um agnóstico, encarar um ateu e falar na linguagem dele e trazer ele para o mundo nosso, entendeu? E eu consegui, pela graça de Deus. Não é fácil, é difícil. Tem caras que vai ficar a vida toda tentando e o cara vai endurecer, dureza de coração, não tem como, né? Como também tem duro de coração dentro da igreja, né? Dentro das igrejas cristãs, a palavra entra aqui, sai aqui, não adianta nada. Então, é dureza, não é fácil, é complicado, mas é possível evangelizar um ateu, um agnóstico, né? O ateu é aquele que não acredita na ideia de Deus. O Deus para ele é o homem, e o homem não precisa de Deus. O agnóstico é um ateu modernizado, vamos dizer assim, para não ficar tão feio. É aquele cara que acredita que pode existir um Deus, mas esse Deus é incompreensível, incapaz de ser conhecido pelo homem. Então, se eu não posso conhecê-lo, não vou compreendê-lo, vou ficar a vida toda tentando compreendê-lo, então, e não vou conseguir, então, deixa esse Deus para lá e vou tocar minha vida do meu jeito. É assim que pensa um agnóstico, entendeu? Pode até existir um Deus, mas eu não quero dialogar com ele, é impossível de eu compreendê-lo, deixa ele para lá, vou tocar a vida do meu jeito. É assim que pensa um agnóstico, entendeu? Então tem vários tipos de pensamentos hoje em dia, vários.
Tem o deísta, por exemplo. Deísta é aquele cara que acredita que existe um Deus criador, que criou o mundo, criou o universo e abandonou o universo e o mundo à sua própria sorte. Por exemplo, os islâmicos, eles são assim, deístas, deístas, deísmo, um D. Ele acredita que Deus criou o mundo, criou as próprias leis naturais e espirituais e lançou o universo e o mundo como se fosse, para ilustrar para vocês, é como se Deus fosse um grande relojeiro do universo. Ele fez o universo como se fosse um relógio suíço, deu corda no universo e hoje o universo gira com base na sua própria rotação, suas próprias leis, seus próprios princípios, entendeu? É um Deus impessoal, é um Deus que não intervém na história, é um Deus que não dialoga com o ser humano, é um Deus distante, é um Deus que simplesmente tem que ser adorado, mas que não é íntimo, não é pessoal, não intervém, não age na história, nada disso. É assim que pensam os islâmicos, tá? Deísmo. Tem uma outra filosofia de pensamento que se chama panteísmo. Panteísmo, tá? Panteísmo está muito em moda nos dias de hoje, e a gente tem que tomar muito cuidado. Os panteístas são aqueles que exaltam a natureza, exaltam a criação e dizem que toda a natureza está interligada, ela é Deus, a criação e o Criador são a mesma coisa para o panteísta. A criação e o Criador são as mesmas coisas. Então essa cadeira é Deus, esse tijolo é Deus, a luz é Deus, tudo é Deus e Deus é tudo. A criação e o Criador é a mesma coisa. Todos nós estamos interligados no mundo, no universo, nas energias e tal, papapá. A nova era pensa assim. Os budistas pensam assim. Os hinduístas pensam assim. Os taoístas pensam assim. Os zen budistas pensam assim. Os shintoístas pensam assim. Todas essas religiões pensam dessa maneira. E a nova era, que é uma fusão de várias religiões, de várias filosofias, de vários pensamentos, de várias ciências, pensa também assim. O Criador e a criação são a mesma coisa, estão interligados. Tanto é que eles divinizam o ser humano, porque o ser humano, por fazer parte da criação e ao mesmo tempo, segundo eles, estarem interligados ao universo, então o ser humano também pode se tornar Deus, e é Deus. Eles divinizam o ser humano. Entenderam? Todo mundo está entendendo? Panteísmo. E o que nós somos, os cristãos? Nós somos teísmo. Teísmo, com T. Teísmo. Nós cremos num Deus criador dos céus e da terra, num Deus do design inteligente, que desenhou, criou, forjou o mundo, estabeleceu leis e princípios eternos, imutáveis, espirituais e naturais, as leis naturais e as leis espirituais, mas que é um Deus pessoal, criador, diferente da criação. Deus é o criador do universo e nós somos criaturas criadas por esse Deus. Deus, apesar de ser o criador do universo, ele age e intervém na história. Esse Deus criador do universo dialoga conosco. Podemos em parte compreendê-lo, conhecê-lo, ter um relacionamento íntimo e pessoal com esse Deus. E ele é um Deus pessoal, que fala conosco, que se revela na natureza, que se revela e manifesta a sua graça e a sua glória em todas as coisas criadas por ele mesmo. Amém? Coisa linda, né? Isso é teologia, vocês estão aprendendo. E por isso que é importante estudar. Como é que a gente vai saber todos esses conceitos se a gente não estudar? Não é verdade? Panteísmo, deísmo, teísmo, misticismo, esoterismo e assim vai. São várias. Panteísmo, né? Como eu falei, nova era. Resumindo, eu vou ter que orar por esses meus amigos que estão. Porque na verdade eu já tentei, mas eles sempre têm Argumentos, né? Argumentos. Sim. Exatamente. Meu conhecimento é
se você... exatamente. Você tem que tentar falar de Jesus e muito mais que isso, como a irmã falou lá atrás. Viver Jesus. Que eles vejam Cristo em você. Que eles vejam que você é diferente. Que a Bíblia viva está em você. Que você é um exemplo de Cristo na terra. Porque através da tua vida, do teu testemunho, da tua vida, no momento de crise deles, no momento de dificuldade deles, eles vão buscar você. Porque você tem algo diferente que eles não têm. Eles entram em conflito. Exatamente, eles entram em conflito de toda aquela bagagem intelectual, racional e tal, que no momento que eles mais vão precisar de ajuda, às vezes eles não têm. E aí o que acontece? Eles vão procurar quem tem, que é você. Por isso que é importante orar e interceder pelas pessoas, porque a Bíblia diz assim em Coríntios, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Quem é o Deus desse século? Satanás. Cegou o entendimento das pessoas, para que a luz do Evangelho não resplandecesse sobre as mentes deles, sobre o coração deles. Então essa cegueira tem que cair. Como é que ela cai? Pela oração e pela intercessão, como nós falamos hoje aqui na reunião de oração. Amém? Já deu a hora aí, gente? Ou não? Não, né? Ainda não, né? 10:10? Vamos embora? Vamos continuar então? É que eu não estou olhando o relógio, por isso que eu perguntei, tá? Até 10:30. Não, mas tem a nova aí que eu dei para vocês. Vou deixar aqui o relógio, tá? Vamos continuar então? Próxima lição. Fala, querido. Uma pessoa comentou comigo que, não sei, nós estavam lá e falou assim, os filhos pagam pelo pecado dos pais. Me chamou a atenção, porque isso está escrito na Bíblia, né? É assim. Aí, eles não são responsáveis diante de Deus pelo pecado dos pais, tá? Mas eles podem sofrer perseguições espirituais e uma espécie de interferência, influência, maldição por causa dos pecados do pai, sim. Eles não são responsáveis. E quando eu digo essa interferência, essa influência, essas possíveis maldições hereditárias, eles podem sofrer se eles não tiverem Deus, se eles não estiverem debaixo das asas do Senhor, se eles estiverem longe do Senhor. Em Gênesis diz isso, ali nos 10 mandamentos a Bíblia diz que Deus, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Mas é interessante o que diz o final desse trecho, diz, daqueles que me odeiam, ou seja, daqueles que estão longe de Deus. Aí logo em seguida o versículo diz assim, mas eu exerço misericórdia e bênção até 1000 gerações daqueles que me amam. o senhor está onde essa No Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Entenderam? Mas aí ele comentou comigo que aí ele está lendo um livro. Então assim, tu entendeu a resposta, né? Se eles estiverem longe do Senhor, sim, essa maldição hereditária, essa influência, essa interferência maligna, demoníaca, potencialmente é possível sim acontecer. Mas eles não são responsáveis diante de Deus dos pecados dos pais, somente deles, tá? Mas aí eles são novas criaturas, né? Sim, mas Exatamente. E se eles fazem um compromisso, uma aliança com Jesus, com o Senhor, eles têm a capacidade em Deus, por estarem debaixo das asas do Altíssimo, da sombra do Onipotente, conforme o Salmo 91, e em Cristo eles são nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo Deus faz novo. Mas como estava falando hoje, que tem que se pôr na brecha, pedir perdão pelos pais, pelos passados. Sim, exatamente. Se você sentir que qualquer coisa na tua vida ainda tem alguma interferência, ou, como eu geralmente falei, da nossa nação, de maneira intercessória. Às vezes não está influenciando diretamente a tua vida. Na verdade, tudo está interligado, tá? Por exemplo, quando você ora pela corrupção do Brasil, você sofre da corrupção, porque você tem menos saúde, você tem menos educação. Por mais que seja lá em Brasília, lá os deputados estão roubando lá no Nordeste, é um recurso que deveria vir para você, que está sendo desviado lá, que está afetando sim a tua vida. Influencia a nossa vida.
Tudo está interligado. É igual aquele Neemias, né? Que estava levantando os muros e ele estava na brecha. Né? Estava na brecha. Estar na brecha é justamente isso, é construir pontes de amor. É orar por aqueles que sofrem. É assumir a posição de outra pessoa diante de Deus, diante dos demônios, diante das circunstâncias, como nós aprendemos ali. Ou diante de algum grupo coletivo, corporativo, diante do pecado daquele grupo, daquela família, daquela linhagem, e assim vai. Tá? Entendeu? Mas ele estava lendo um livro de espiritismo. Ah não, o espiritismo bate firme nisso aí, por causa que o espiritismo acredita na transmigração da alma. E que a alma vai passando de corpo em corpo ao longo das gerações, se aperfeiçoando, se purificando ou se deteriorando, até alcançar um nível chamado nirvana, né? É um nível de neutralidade, vamos dizer assim, de divindade. Se quiser ler esse livro, está conseguindo entender muitas coisas. E eu fico assim, você, como que a pessoa prefere acreditar mais na mentira do que na verdade? É mais fácil. É uma cegueira mesmo. Porque é mais fácil. É uma cegueira. É mais fácil, tá, gente? Tudo aquilo que é anti-bíblia e anticristão, você vai ver que é muito mais fácil do que a nossa crença, a nossa fé. Nossa crença, a nossa fé, ela é baseada no quê? Na renúncia, no sacrifício, no compromisso, na lealdade. É tudo que as pessoas não querem hoje. Ela não quer compromisso, ela não quer lealdade, ela não quer renúncia, ela não quer renunciar a nada. Quer ser dono do seu próprio destino, né? Da autonomia. Não quer estar interligado a ninguém, a não ser que traga algum benefício para ela. É a nossa geração. Eu estou falando com uma pessoa que ela tem até uma faculdade, ela tem a faculdade, ela tem a casa, certo. Por exemplo, uma faculdade pode ser um ídolo. Ela abriu uma faculdade, né? Não que seja algo ruim. Pode ser algo bom, mas pode ser algo mau. Ela tem várias faculdades em formato básico. Ela passou uma situação bem terrível na casa dela. Tá vendo? Ela foi fora da casa porque não consegue ficar com o marido dentro da casa porque ele está viciado. Sim. Aí ela quer que ela veio lá comigo, mas quer que eu resolva o problema dela. Não tem como. Eu falei, não. A chave está nela, não em você. Não é assim. Isso é muito... É um perigo, tá, gente? As pessoas hoje, elas querem que você resolva o problema delas. Hoje mesmo eu tive que tratar com uma pessoa assim. Ela quer que eu resolva o problema dela. Esse problema não é meu, é dela. Foi o que eu falei para ela, irmã, eu não posso resolver seu problema, eu posso orar por você. Posso te orientar como pastor, mas eu não posso resolver seu problema. Procure um advogado, uma assessoria jurídica. Porque aquela pessoa quer o teu mal e ele vai vir com tudo se você não se preparar para o mal. Procure um advogado. Eu não sou juiz, eu não entendo de... Tenho em parte de lei, né? Mas não sou advogado. Eu sou um pastor. Estou aqui para orar por você. Eu não posso resolver essa situação. A chave está em você, não em mim. O que eu posso é orar por você. Vocês estão entendendo, gente? Hoje tem demais. Meu Deus. E aí você tem que sair fora disso aí, porque essa responsabilidade não é sua. Não, eu falei para ela, eu posso orar por você, mas exatamente. A mudança vai começar por você. Você que tomou uma atitude. Quando, por exemplo, Paulo fala em Gálatas, levai as cargas uns dos outros, né? E depois cada um, de Paulo embaixo fala, cada um leve o seu próprio fardo. Olha que interessante, carga e fardo. Quando a palavra ali no original, carga, é como se fosse uma mochilinha que você consegue carregar de alguém sem se prejudicar, sem se destruir, sem se acabar. Agora, fardo era aquele jugo que os bois e as vacas levavam, que na Bíblia simboliza responsabilidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, ajude o teu amigo dentro daquilo que você pode carregar e que não vai te destruir, mas que ele carregue a responsabilidade dele. Olha que interessante. Você aconselhando ele, chega naquilo. O que é de responsabilidade dele não é você que tem que fazer, é ele.
que é de responsabilidade sua, sim, é seu dever fazer. O que eu puder ajudar, sem me autodestruir, sem me prejudicar, eu vou ajudá-lo. É a mochilinha que eu vou carregar junto com o meu irmão, em oração, geralmente.